Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Vamos meditar agora na palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 7, nos versículos de 11 a 15. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Salomão havia acabado de construir o templo e o palácio real. Ele então consagra ao Senhor uma linda festa. E aí Deus aparece a ele à noite. E aí Deus fala com ele que aprovou as obras que ele havia feito. Pensa que alegria, que momento sublime foi esse quando Deus fala a Salomão, que aprovava aquilo que ele tinha feito. Muito bem, mas Deus, ele conhecia o coração do seu povo. E aí Deus informa a Salomão que ele poderia fazer ao povo por causa dos seus pecados. Bom, então Deus pontua algumas coisas. Ele diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Penso que é um tempo de seca, né? Um tempo onde há fome, porque se há seca, há fome. E ele disse: ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Nuvens de gafanhotos, quando chegam, elas destroem tudo. Elas consomem toda a plantação, elas comem toda a vegetação que vem pela frente. E ele continua dizendo: ou se enviar a peste entre o meu povo. Quando fala dessa peste, né, isso nos faz lembrar esse momento que nós estamos vivendo agora, né, nos faz pensar no momento de pandemia que nós estamos enfrentando. Essa palavra, então, para nós, ela é muito atual e descreve esse momento de morte, momento de medo, momento da gente rever os nossos valores, momento de nos achegarmos mais a Deus, momento de reconciliação com Deus. Você que talvez está aí afastado da presença do Senhor, né? É momento de reconciliação, é momento de voltar ao primeiro amor, momento da gente buscar mais ao Senhor. Às vezes a nossa conversão já foi há tantos anos e a gente vai esfriando e é momento de voltar aquele ardor da presença do Senhor, aquele momento de alegria na sua presença, voltar ao primeiro amor. Nesse momento difícil, então, a nossa esperança, ela precisa estar no Senhor nosso Deus. Versículo 14, ele nos dá algumas condições para o seu povo que se chama pelo seu nome. Quem é esse povo que chama pelo nome do Senhor? Somos nós. Ele então dá algumas condições do povo: se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. São essas condições que Deus coloca. Bom, ele está falando conosco, né? Que nós temos que nos humilhar, orar e buscar converter dos nossos maus caminhos. Bom, e diante disso ele nos faz uma promessa, caso nós venhamos a obedecer. Ele diz: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15 ele continua dizendo ainda que ele está com os olhos abertos e os ouvidos atentos à nossa oração. Diante desse momento, será que o povo de Deus tem se humilhado diante dele? Será que tem gastado tempo em oração, tem buscado a sua presença, tem se convertido dos seus maus caminhos em arrependimento sincero? Tem feito a sua parte? Ele continua com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, aguardando, pois aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu creio que se nós fizermos a nossa parte, ele ouvirá dos céus, ele perdoará os nossos pecados e ele sarará a nossa terra.